Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra e hoje nós temos o tema Kombucha. É a bebida da longevidade? Olha que interrogação interessante. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue aquilo que fala sobre o bem, que fala sobre a valorização do capital humano. E vamos que vamos! Olá, trio! Olá, Enia, Carlos, Mariana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Bom boa dia, tarde, boa Marcos. noite. Com a força da kombucha, olha aqui como é que tá a nossa mesa aqui hoje, ó. Repleta de kombucha. Em português pode ser kombucha, não é isso, Enia? Pode-se falar kombucha. Aham. Eu gostei você falando aqui nos bastidores, em americano fala como? Kombucha. Kombucha. E assim vai, né? E aqui nós temos três grandes profissionais que abraçaram essa bebida da longevidade. A dona Coruja está ansiosa para saber se realmente essa bebida é a bebida dos imperadores, né? Queria ver com o Carlos primeiro. Carlos, por que, de onde é a origem dessa bebida maravilhosa e por que os imperadores faziam uso dessa bebida? Sim, então vamos lá, Marcos. Nós temos relatos do uso da kombucha e da produção da kombucha, data mais ou menos de 2000 anos atrás. Então, foi no ano 221 a.C. Então, era considerada a bebida do imperador. A origem da palavra é japonesa. Então, kombu, porque pensava-se que era uma alga marinha, e o chai, que deu origem ao chá. Então, a kombucha, a origem é japonesa, mas a bebida ela é chinesa. Ela é uma bebida de origem oriental chinesa. Olha. E era considerada a bebida do imperador por quê? Porque os primeiros relatos foi na dinastia Qin, do imperador Qin. Então, ele tomava kombucha e tinha essa ideia de que realmente ela promovia a longevidade e a imortalidade. Então, por isso que veio Interessante. essa questão da kombucha. Enia, sabe como é que eu conheci o Carlos? O Carlos estava do meu lado no Festival da Terra, promovido pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e ele conversando, eu falei assim, mas o que te buscou a trabalhar com a kombucha? Foi a minha filha que teve sério problema de intestino, e a fala do Carlos me chamou a atenção. Aí eu pensei logo no Proseando, vou chamar logo ele, chamar a Enia, que participou também do Festival de Atlântida, e é uma rede, né? Então assim, o teu depoimento, Carlos, me chamou muita atenção, e eu passo a bola, né, como fala no teatro, para sua filha, né, para falar desse processo, do efeito da bebida, vamos dizer, a bebida que trouxe a saúde, da mesma forma para os imperadores, para você. Conte um pouquinho. Exatamente. Desde que eu me conheço por criancinha, eu sempre tive, como meu pai fala, síndrome do intestino preguiçoso. Preguiçoso. E aí eu tinha muito problema de intestino, fortes dores abdominais. E aí chegou, acho que 2 anos atrás, não foi, pai? Sim, exatamente. Ele tava pesquisando e eu só escutava ele ouvindo live de kombucha e pesquisando o que era. E eu falei assim, Mariana, vou fazer um experimento. Aí eu falei assim, qual, pai? Eu vou fazer tô vendo aqui uma live de kombucha. Aqui fala que melhora o intestino. E aí eu vou fazer pra você pra ver se você melhora. Porque realmente eu tinha muitas dores abdominais. E aí a gente ficou assim, gente, será que é gostoso? Será que é bom isso aí? E aí meu pai começou a fazer. E assim, eu nunca mais tive problema com o intestino. Nunca mais Maravilha. mesmo, assim. Eu sou uma grande fã de kombucha, eu tomo todos os dias. E eu amo, sou apaixonada por kombucha. E assim, melhorou 100% o meu intestino. Perfeito. Enia, como que você chegou na kombucha? Conta essa história. Então, eu tive uma experiência interessante. Eu tenho uma amiga que ela é culinarista vegana. E ela mudou para João Pessoa e Luara. Isso foi no ano de 2016. Então, eu fui passar férias lá em João Pessoa. E nesse caminho de falar com ela que estava indo, ela falou que estava trabalhando num restaurante vegano
e que ela conheceu uma bebida que era milenar. E ela falou, nossa, eu tenho que te mostrar essa bebida. Só que a dona aqui não me mostra muito como que é, não. Eu só sei que é milenar. Eu falei, é mesmo? Ela é feita de umas bactérias. Aí eu falei para ela, então tá, quando chegar eu quero conhecer. E aí nós marcamos, chegando lá, nos encontramos e marcamos de jantar no restaurante vegano. E ela falou que ia preparar umas comidas gostosas, que ela cozinha muito bem. Eu falei, então tá. Chegando lá, eles servem nas taças. Aí eles vêm com as garrafinhas das kombucha e você escolhe os sabores e eles servem E tem vários sabores, vários sabores. certo? E eles servem as taças. Então eu escolhi um sabor. E ela encheu a taça, eu achei interessante quando ela abriu, aí, tss, né? Igual meu netinho fala, fez tss. E aí eu experimentei. Na hora que eu tomei o primeiro gole, eu senti uma coisa assim que eu nunca havia sentido em mim. Um negócio assim, uma coisa tão fantástica. Eu senti alegria, Alegria, euforia, né? felicidade. Exatamente. Felicidade, eu Euforia. entrei no estado de graça. Eu fiquei tão feliz que eu não quis jantar. Ela falou, por que você não quer comer? Você tá passando mal? Eu falei, não, eu tô passando bem. Tão bem que eu não tô com vontade de comer. Eu agradeço. Eu fiquei muito bem com a bebida. Então eu não experimentei a comida, depois eu voltei lá, mas foi aí que começou. E aí eu me interessei. Eu perguntei para a dona, nossa, mas que bebida fantástica, de onde vem? Ela, você acredita que essa bebida tem mais de 2.000 anos? 2.500 anos? Eu falei, como que tem 2.500 anos e eu nunca ouvi falar de Olha uma só. coisa dessa? E É foi a questão aí. do conhecimento, né? Aí, a partir daí que eu comecei a pesquisar. Pesquisar. Aí, voltando para Brasília, eu comecei a pesquisar e eu descobri que tem grupos de kombucha, que tem pessoas que trabalham, que comercializam. E aí eu comecei a estudar, encontrei uma pessoa, e aí eu adquiri o Scooby, que é o nome desse biofilme, Uhum. onde as bactérias ali e as leveduras, elas estão em simbiose, e nós colocamos o chá verde. Sim. Aí, a partir desse chá verde adoçado, essa simbiose, esse conjunto de bactérias e leveduras se alimentam desses componentes e produzem essa E produz bebida essa cheia coisa maravilhosa. de nutrientes, cheia Eu de estava coisas conversando com o boas. Carlos, estava do meu lado, eu estava no stand da Cozinha Social de Atlântida, no Festival da Terra, e eu peguei e falei da experiência da kombucha que você me entregou no final do Festival de Atlântida. Eu falei, eu estava tomando, era um sono. Eu falei, meu Deus, o que tem nessa kombucha? Eu vou ligar para ele, o que você colocou nessa kombucha? Porque me dá um sono que eu deito na cama, e eu não posso tomar isso durante o dia, estou com a agenda corrida, eu posso tomar à noite. Aí o Carlos me explicou que Sim. cada kombucha tem um direcionamento, né? Exatamente. É importante essa fala da Anne aqui com relação da sensação de bem-estar, porque durante a fermentação da kombucha são produzidos vários ácidos naturais, ácidos e enzimas. Então nós temos ali ácido lático, málico, glucônico, glucorônico, nós temos vitaminas do complexo B, vitamina C, e nós temos uma substância muito importante que é a L-teanina, que é a substância justamente que dá essa sensação de bem-estar. Então, por isso que a gente sente esse sentimento, né, de alegria, de bem-estar, de Mas estar assim, bem. no corpo, a kombucha, assim, falando como leigo, Sim. ela vai diretamente no intestino, que é o segundo cérebro. Como é que funciona isso? Então, na verdade, o que as pessoas fazem às vezes uma associação e sempre perguntam, a kombucha é um remédio? Eu falei, não, a kombucha não é um remédio, a kombucha é um alimento com efeitos probióticos que age no seu organismo e proporciona o quê? Um equilíbrio do seu organismo. Então, na verdade, e aí automaticamente o seu intestino vai funcionar bem. Sim, Entendeu? que é o segundo cérebro, né? Exatamente, o seu corpo todo vai Exatamente. ficar equilibrado em decorrência dos ácidos, das enzimas e outros componentes presentes na kombucha. Então, primeiramente a gente precisa desmistificar isso. A kombucha não é um Não é remédio, remédio. não é remédio. Não. Né? Ela é justamente um alimento para possibilitar que no futuro você não tenha que tomar remédio. Olha aí. Então, por exemplo, É a profilaxia, né? Exatamente. Por exemplo, no meu Instagram eu tenho um quadro que eu chamo de Kombucha Consciência. Então eu estou sempre trazendo artigos científicos comprovando que o uso da kombucha faz bem para a saúde. Então, já tem pesquisas científicas que comprovam que o uso cotidiano da kombucha previne, por exemplo, mal de Alzheimer e mal de Parkinson, porque ajuda o intestino saudável junto com o sistema digestivo e o corpo em equilíbrio,
influencia na questão neurológica. Sim, E sim. vai evitar justamente que você tenha algum tipo de problema neurológico no futuro. Perfeito. A dona Coruja, ela teceu um comentário que eu achei que ela ouviu a Enya falando, que quando a Enya começou a conhecer a kombucha, ela aos pouquinhos foi tomando como uma bebida sagrada, é uma bebida sagrada, Sim. e vai deixando de lado a questão do álcool, né? De uma forma genérica, o ser humano. E aí eu, aqui nesse momento, eu olho para Mariana, uma menina que está começando agora, ela fazendo o uso dessa bebida sagrada, ao mesmo tempo é uma referência, porque infelizmente muitos jovens estão envolvidos, né, em drogas lícitas, ilícitas, e você tem, aí eu quero fazer um parâmetro, né, da Enya, com muitas vivências, com experiência de vida, que não sente necessidade nenhuma do uso de álcool, porque a kombucha complementa esse processo, e a Mariana começando agora como referência, porque queira ou não, Mariana, por onde você passa, você se torna uma referência. Sim, Sim. Você chegou aqui, já vi que sua pele é saudável, Sim. igual do seu pai, exatamente. né? Igual da Enya também, tá todo mundo jovem aqui, viu? Igual o filme do Mel Gibson, Eternamente Jovem, graças a essa bebida. Então, assim, eu queria que a Enya falasse um pouquinho desse processo, e você depois, dando continuidade, porque você é um espelho Sim, para os jovens, né? Sim. Não fazer, vamos tomar uma bebida natural, uma bebida que vai revitalizar, né? E aí eu passo para a Enya, como é que foi esse processo de, eu não preciso de álcool, né? Eu não preciso do vinho, do uísque, vamos dar um exemplo, né? Eu costumo falar que eu só tomo kombucha, eu tomo água, mas assim, eu sinto tão bem, é um prazer você degustar, porque isso é uma alquimia. Sim, A gente pega a partir de um chá, que aí você coloca especiarias, ervas, não é? Sucos de frutas, pedaços de frutas e tudo aquilo que é a nossa imaginação. uhum. E também as de efeitos terapêuticos, cúrcuma, gengibre, né? Pimenta. Nós podemos fazer kombucha com pimenta para que ela possa se tornar, né, energética. E outra coisa que eu tenho a dizer é que kombucha é um poderoso conservante. Sim, Eu já fiz experiências de colocar frutas dentro da kombucha, passa meses, ela preserva a cor, o sabor e a textura da fruta. Então, ela é um poderoso conservante, a bebida depois de pronta. Ela também, com essa questão da alquimia, o gostoso é você abrir uma garrafa de kombucha, que você coloca um sabor, e aquilo ali vai se transformar, porque nós temos dois processos com a kombucha. O primeiro processo nós chamamos de F1, é onde nós colocamos essa colônia de bactérias no chá verde, ele passa um tempo ali, após esse tempo nós recolhemos aquele chá, que já é outra coisa, e vamos para o processo de saborizar, engarrafar para que ela possa sofrer o processo da carbonatação, onde vai criar o sim, gás, que as pessoas, eu costumo falar, eu estou numa campanha de atrair as pessoas, em vez de tomar refrigerante, tomar kombucha, porque eu falo com elas, elas gostam do refrigerante por causa do gás. Ninguém toma refrigerante sem sem gás. gás. Se acabou o gás, acabou a graça do refrigerante. E a kombucha tem muito mais, ela pode ter, do que uma Coca-Cola, do que Tem uma nem comparação, né? Uma porque é a sua coisa. experiência. Então é onde É muito... onde eu tô na campanha de atrair o jovem, porque eu sei que jovem gosta muito de Sim, refrigerante. sim. E aí eu tenho meu neto, de 16 anos, que a primeira vez que eu fui adquirir a kombucha lá, eu falei, eu quero experimentar, ele veio com uma tacinha, só que ele veio da kombucha da primeira fermentação, não tinha passado ainda para a segunda. Então ela tava com aquele sabor forte. Forte, né? E aí ele trouxe uma taça e uma para ele. Eu tomei e falei, experimenta. Ele, De ele uma tomou um vez. susto. Ele falou, é muito ruim. E depois, aí eu fui tentando conquistá-lo. Eu consegui conquistá-lo com sabor de uva. Ele adorou. Hoje ele me pede, quando ele vai fazer, quando ele gosta de vôlei, então ele sabe que é energético. Então quando ele vai jogar, ele vai, bota em Olha aí. kombucha, aí eu já coloco um copo, ele toma tudo. Toma Então ele tudo. já percebeu Sim, tanto cria o que hábito, né? então, por conta do chá verde, a kombucha é um poderoso energético. Então, essa questão que você falou que regula seu sono, para algumas pessoas, já tive experiência, regulou o sono. Pessoas que não dormiam passaram a dormir. E pessoas que já têm assim um sono regular, eu recomendo a não tomar
à noite. À noite, né? Eu recomendo a tomar de manhã, à Sim, tarde, mas sim. não à noite. Eu, por exemplo, quando eu quero ficar acordada, quando eu tenho que ter muita atividade, quando eu preciso de muita energia, eu já tomo a kombucha tarde e noite, Certo. principalmente noite. À noite, E né? aí você vira à noite e você não tem sono. E tem muita energia, não há cansaço. Eu costumo falar que é cansaço zero. Eu não sinto cansaço. Cansaço zero. Sim. Por quê? Porque ela te mantém. Primeiro ponto, regula o nosso sistema, né, do intestino. A microbiota intestinal é transformada. Nós vamos ter muito mais bactérias boas do que as ruins, que o princípio da saúde é este, né? E com isso, tudo funciona. Funciona, né? Tudo Perfeito. funciona bem. Bom, Mariana, a questão é você tão jovem, cheio de vida, né? Tem o seu pai como referência, passou pelo processo de tratamento pela kombucha e tudo, Sim. como alimento, né? Para regularizar o intestino e tudo. Como é que você, mais uma vez voltando para a questão das relações interpessoais com os outros jovens, porque termina virando um parâmetro. Você já parou para pensar sobre isso? Que você indiretamente exportando saúde, Carlos, Sim, né? com certeza. Até aproveitando aqui já o gancho, se o Odete estiver solteira, apresenta para Mariana, troca aqui os cartões e tudo. Dois kombucheiros, dá Dois certo o kombucheiros. casamento? Dá certo o casamento? Sim. Vai faltar kombucha, né? Ah, é? É. Então, Mariana, já parou para pensar um pouquinho sobre a sua imagem como referência de saúde para esses jovens? Olha, então, eu já falei que eu sou super fã de kombucha, então eu falo pra vários amigos, mas eu falo assim, gente, vocês têm algum problema no intestino, ou vocês precisam se alimentar de uma forma correta, toma kombucha. Porque assim, eu era viciada em Coca-Cola Olha aí. e Fanta, e assim, meu pai tá de prova, minha alimentação era péssima. Eu comia super mal, bebia, assim, todo dia era refrigerante, e agora, igual ela falou, tô indo treinar. Bebo uma kombucha de gengibre, que é um excelente termogênico. E assim, além da kombucha, tem o gengibre, Não tem o gengibre. entendeu? E aí me ajuda, assim, muito. Muito, né? E eu vou sair pra alguma festa, algo do tipo, eu procuro kombucha. Olha aí. Ontem eu tava trabalhando com filmagens e eu fiquei com muita sede. Falei, gente, eu preciso tomar alguma coisa. Cadê kombucha? Tem que ter kombucha. Só que ainda tem lugares que não fornecem. Por É. exemplo, algumas padarias não têm de jeito nenhum. E aonde eu moro, no Valparaíso, é muito difícil de você encontrar uma padaria que tenha. Que tenha, né? Um mercado que tenha. Assim, agora que tá tendo, né, pai? Porque o que acontece, a Mariana tá falando uma questão muito interessante, que a gente precisa popularizar o consumo da kombucha. Sim. O que acontece? As pessoas sempre associam preço em vez do valor Do da valor. kombucha. Então, por exemplo, uma lata de refrigerante é R$5. Uma kombucha você vai encontrar na faixa de R$12 a R$20. Então as pessoas colocam isso na balança e preferem comprar um refrigerante. Só que elas não entendem, por exemplo, que o pH da Coca-Cola é um pH super ácido, que é 2,9, 2,8. A kombucha nós escolhemos ela com pH de 3,2 a 3. Então as pessoas não entendem isso. Sim, e sim. aí acabam A preferindo. desinformação, Exatamente. né? Então, Exato. É o barato que sai caro Exatamente. para a saúde. Exatamente. Então, É. o grande desafio de nós kombucheiros, as pessoas que consomem kombucha, é popularizar a kombucha e quebrar esse paradigma do sabor da kombucha e trazer isso para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam e gostem de tomar Sim. kombucha. É muito interessante porque, assim, o meu pai, ele faz kombucha. Eu tenho um kombucha em casa pra beber o resto da minha vida. Tem umas 2 geladeiras cheias. Só que, assim, se eu estiver em um local que não tenha kombucha e nem a kombucha do meu pai, eu vou comprar kombucha. Eu vou procurar e Sim, vou ver sim, aonde sim. tem kombucha. Prefiro do que beber uma coca, Sim. beber um outro tipo de refrigerante ou algo que vá me fazer mal. Eu já tô nessa sequência de ficar bebendo kombucha todo dia. Todo E se dia. deixar, eu bebo Criando um hábito, 3 né? vezes por Ah, dia, assim. saudável, né? Vou bebendo. Beleza. Vamos pedir Dona Coruja. Dona Coruja, libere aqui as fotos do trabalho desses 3, né? Fotos aí do dia a dia nos eventos e tudo. Olha aí o trabalho dessa turma. Maravilhoso. Então, me tira uma dúvida. Como é que é essa relação nas feiras? Vocês têm a oportunidade de mostrar a kombucha, né? Que as pessoas possam conhecer a kombucha, né? Não ficar elitizado. Como é que funciona isso? Qual é o prazer? Quem fala?
assim, no início que eu comecei a comercializar kombucha, então foi através de degustar. Então eu convidava as pessoas para experimentar. Convidava amigos para ir na minha casa, locais que eu ia, eu levava. Sim, Até que eu comecei a participar das feiras. Então, o processo da kombucha era a degustação. Aliás, ainda mas hoje tem mais informações. sim. Só que quando eu comecei há 8 anos atrás, 7 anos atrás, 2016, eu perguntava a 100 pessoas, nunca ouvi falar. E aí, vamos experimentar. Então, a pessoa era um misto de algo diferente, que nunca experimentou, não sei o que é isso. Mas, Isso ao é. mesmo tempo, a pessoa gostava, Sim, queria sim. conhecer, e assim começou. Mas, Carlos, você E, tem ideia. Não, desculpa, sim, sim, sim. você tem ideia de quando começou o registro de kombucha no Brasil? O A uso? kombucha ela chegou no Brasil em 2015, então é Ó, só. então é recente, Tá gente. É engateando. recente. Então, Eu é, achei que tinha Sim, mais não, tempo. a kombucha, ela depois da China, ela foi para o Japão, depois se popularizou na Rússia, depois chegou na Hum, Europa, e aí depois ela caiu no gosto dos hippies nos Estados Unidos. sim. E aí foi quando houve um boom da kombucha na América do Norte e na Europa. E chegou no Brasil em 2015. Então nós estamos apenas engatinhando engatinha, com relação à começando. kombucha. Vocês são pioneiros. Sim, Resumindo, só pioneiros. para você ter uma ideia, ano passado não, esse ano eu fui no Encontro Nacional de Produtores de Kombucha em São Paulo. Eu, Carlos, experimentei 80 marcas de kombucha num kombucha bar que tinha lá. Nós já somos 270 produtores a nível nacional. Então a kombucha, ela tá ocorrendo um boom da kombucha muito grande, porque as pessoas estão procurando alternativas saudáveis para Uhum. querer deixar justamente de lado o refrigerante, que é Refrigerante. algo que faz mal para a Queira ou saúde. não, ajuda na transição planetária de novos hábitos, né? O Sim. planeta precisa de novos hábitos em todos os sentidos, né? Que coisa interessante. Eu tava crente que era uma coisa mais antiga aqui no Brasil. Exatamente. Olha só. Dona Coruja, libera para nós o comercial do nosso programa. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita no mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participarem de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar. Dona Coruja, quais são os prêmios? Produtos personalizados do programa. Caneca, garrafa de água, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, um livro surpresa, R$300 e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-96650909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participe! E vamos que vamos! Oh, gratidão, Eliane Colado, como sempre, uma voluntária. E colocando aí para o pessoal a palestra gratuita aí do Descascando a Cebola com Marcos Terra e os 5 As da terapia junguiana, como uma forma também, junto com a rifa, de captarmos recursos. Mas voltando para a kombucha, eu tô ficando interessado nesse processo, tô querendo também ser kombucheiro, Vamos né? lá. Em termos de receita, como é que funciona? Dá uma, Então, uma boa rentabilidade? isso que Ou é eu mais ia. pelo prazer de ajudar? Então, Marcos, eu vou falar por mim que assim, a kombucha ela é um processo educacional. É. Então não é, por exemplo, como se chegar Meramente numa mercadológico. Exatamente. Uhum. Então a gente precisa explicar, a pessoa precisa experimentar através de feiras, através de degustações, como a Enia bem colocou aqui, a pessoa gostar, quebrar paradigmas de ter tomado kombuchas ruins. Ainda tem isso ainda, né? Ainda tem isso ainda, porque o que acontece? Se a kombucha a gente perde o tempo da fermentação, ela vira vinagre. E aí a pessoa fica com aquela sensação de estar tomando um vinagre. E realmente ela está tomando um vinagre de kombucha. E aí fica com aquele, não, kombucha é tudo igual. E não é tudo igual. Não é. Então se a gente tem um cuidado e colhe ela no tempo certo, a gente vai ter Eu efetivamente degustei as duas algo kombuchas de saboroso. vocês, maravilhosas e tudo, né? Maravilhosas. E eu lembro, Carlos, que você comentou comigo, né, na frente de parceria, mais uma vez falando do Festival da Terra, que você estava ali como um propósito, não era meramente a questão mercadológica. E isso é muito Exatamente. importante, porque aquilo que é bom pra gente, pra Mariana foi bom, ela
Você trabalhou a questão do intestino. Por que não somar? Por que não divulgar? Exatamente. É a Então, questão do propósito. foi o que eu sempre falo para as pessoas. Eu estou no game da kombucha não só pelo dinheiro. O dinheiro eu sei que é uma coisa, é uma consequência de um trabalho que eu estou executando. Eu estou na kombucha por quê? Porque o que eu pude fazer para minha filha Mariana, eu quero proporcionar para as outras pessoas. Uhum. Tanto é que, como você comentou aí, eu tenho vontade de virar kombucheiro. Eu tenho o maior prazer em doar uma cultura de kombucha para alguém e ensinar as pessoas a fazerem, para que as pessoas também usufruam desse benefício que a minha filha teve. Sim. Perfeito. Entendeu? Vamos para as perguntas? Olha só. A pergunta agora é do Caio Augusto. Por que a kombucha tem um gosto tão forte, dificultando criar o hábito de bebermos como se bebe refrigerante? Já até responderam diretamente, né? Sim. Mas porque tem gente assim, que a falta do hábito, né, torna-se uma coisa muito forte, não é. Mas essa plasticidade que vocês têm de se adaptar, né, para tirar esse gosto muito forte. Aí a pergunta que eu faço é, mesmo colocando novos elementos na kombucha, novas frutas e tudo, e diminuindo o gosto forte, vai alterar a bebida? Não, né? Não vai, não. De forma alguma. Porque o que acontece? Durante a fermentação é produzido ácido acético. E aí o ácido acético é que dá esse gosto forte na kombucha. A gente consegue amenizar isso tomando conta do processo e saborizando corretamente. Com frutas e especiarias. Então a gente consegue trabalhar essa alquimia de cores e sabores. E fazer ela ficar mais agradável. Olha aqui. Esse foi o meu trabalho desde que eu comecei de tornar mais suave. Certo. Porque o gosto, como ele falou muito bem, o nosso gosto brasileiro, né? Ele tá muito voltado pro doce, pro açúcar. O açúcar, né? O Tudo refrigerante aquilo é açúcar, né? E o refrigerante é extremamente doce. Eu não consigo tomar refrigerante comparando com a kombucha por causa do açúcar, em primeiro lugar, é doce demais. E o mal que faz o açúcar, Exatamente. né? Extremamente inflamatório. Na questão do sabor. Parece que a Coca-Cola é a campeã de açúcar concentrado. Sim. A Coca-Cola. Mas o kombucha, por ela incorporar os sabores das frutas, você não sente tanta necessidade de que ela seja doce, porque mas são novos hábitos. É uma questão de você também estar vivenciando os sabores, né, na sua... Sim. Olha, o Cícero Felicidade de Brasília, obrigado Cícero, ele pergunta, por que não é aconselhável crianças a não tomar kombucha todos os dias? Ou não tomar? Boa pergunta. E aí a gente tem sempre ter a ciência do nosso lado, trabalhar com médicos e nutricionistas. Então o que acontece? Os nutricionistas e os médicos recomendam que se tome kombucha a partir dos 4, 5 anos. Ah, é? Por que disso? Porque antes disso a criança ainda está indo em processo formativo do intestino e aí pode causar irritações intestinais para as crianças. Mas a partir dos 4, 5 anos, os nutricionistas e os médicos já incentivam colocar a kombucha primeiramente em doses pequenas. Pequena, vai se adaptando, acostumar, né? Exatamente, se acostumar com o uso da kombucha e aí, a partir desse momento, vira hábito. Olha, complementando essa pergunta, já a outra próxima, é a Séries Moura, de Brasília. Obrigado, Séries. Ela pergunta assim, mesmo agora para o adulto, né? Pode tomar-se kombucha todos os dias? Porque tem uma corrente que fala que não. E aí, pode ou não pode tomar diariamente? Eu acho que deve. Eu tomo kombucha desde pode, não, deve, né? 2016 eu tomo kombucha todos os dias. Eu tomo todo dia. E está aqui, né, Enia? Eu também tomo kombucha todos os dias, estou aqui. E feliz. Logicamente que a diferença, é o que a gente sempre fala, a diferença entre a cura e a dose, né? Do que cura e o que mata é a dose. Dose, né? O que nós recomendamos, o que a gente preconiza é em torno mais ou menos de 300 a 500 ml por dia. Não precisa mais que isso. Logicamente, eu conheço pessoas que tomam 1 litro de kombucha, mas é desnecessário. Então, deve tomar todos os dias, mas de forma gradual, entendeu? Olha, o Alberto Trindade de Brasília, obrigado, Alberto. Ele, na verdade, já foi respondida essa pergunta, mas só para frisar. Por que muitas pessoas associam a kombucha com remédio? E não é remédio? Não é remédio. Vocês falaram isso muito bem, né? Então, pode dizer que kombucha é o quê? Um alimento normal, natural, que ajuda... Podemos dizer que ela é um alimento funcional, é uma bebida funcional com propriedades probióticas, que vai agir junto com outras coisas, por exemplo, atividade física, alimentação, e vai fazer com que o seu corpo funcione de forma equilibrada. Então a kombucha por si só, e aí eu gostaria de deixar bem claro isso, ela não faz milagre.
Então, se você não tiver uma alimentação correta, exercícios físicos, só a kombucha não vai te emagrecer. Ela vai ajudar no Vai processo de ajudar. emagrecimento, Sim, aliado a outras questões que você vai fazer no seu dia a dia e na sua vida. perfeito. Eu tenho feedbacks de pessoas que tomaram kombucha e realmente conseguiram, se surpreenderam com os resultados em situações que elas estavam vivendo e que a kombucha resolveu. E lembrando que existem na Califórnia, onde a kombucha é muito popular, existe pubs só de kombucha. Ah, é? É só de kombucha. É Interessante. bares de kombucha. Bares. Ah, Não tem interessante. outra bebida lá a não ser kombucha, Isso. Então, na né? Califórnia, eles Na estão Califórnia. bem E lembrando adiantados. que a indústria da bebida kombucha na Califórnia é indústria milionária, tal Milionária. qual Ah, a é? indústria milionária, Olha que só. bate recordes Sim, a sim. cada ano, tanto de aumento de produção de consumo quanto de Sim. business, dinheiro, e tanto quanto a indústria do refrigerante. Perfeito. A dona Coruja falou, Enia, que você é compositora, compõe e tudo. Eu queria fazer um fechamento com essa questão do que a kombucha ela vai diretamente para o intestino, que faz o intestino regularizar, trabalhar bem, é o segundo cérebro, e isso interfere na composição de música, nos insights da criatividade. Tudo isso, quer dizer, o Sim. intestino funcionando, tudo flui. Tudo flui. Até na parte da musicalidade. Você como cantora, Tudo flui. como compositora, É. como é que é esse processo da Olha, kombucha auxiliando Eu indiretamente? costumo dizer que uma das coisas que a kombucha resolve, de primeira, pessoas falaram que tomou, a partir do primeiro gole já resolveu. Pessoa que tem intestino preso. Intestino preso. Quando você tem o intestino preso, você tá ali travado. Tem tudo ali que tá travando, então trava tudo. Como fala, Trava o seu humor. o sujeito está enfesado, Tá ou seja, está cheio de fezes. Tá cheio de Exatamente. O fezes. intestino não está funcionando. Não tá Pronto, funcionando. caos. Quando você toma kombucha, o que você percebe logo de primeira Mal-humorado. é que aumenta a sua produção, a sua vai aumentar. Evacuação. O que está saindo vai Uhum. aumentar consideravelmente. Então tá havendo uma Você limpeza. fica feliz, né, Enia? Tá havendo uma limpeza, então você fica mais leve. A partir do momento que você Leve. fica mais leve, a tua conexão com o criativo, com essa parte criativa que todos nós temos, ela aumenta. Sim. A sua conexão com o belo, porque você fica feliz. Sim, Então sim. você vê o verde mais E verde, transporta, o né? céu tá mais azul, Exporta, aliás. as flores estão mais perfumadas. Com certeza. Então a gente consegue ter uma percepção tanto nossa quanto, então, é o momento de criar. Eu me inspiro muito. Perfeito. tomando kombucha. Bora para a pergunta o olho do furacão. Dona Coruja está piando aqui agora. Vamos lá, pergunta o olho do furacão. Bora lá. Dona Coruja, libera essa pergunta para nós, Dona Olho do Coruja, porque eu Bora estava lá. aqui tão tenso aqui se vai responder ou não. A pergunta é para os três, o time de kombucheiros. Vamos lá. Essa questão de propósito de vida, de buscar um sentido maior, com a experiência da kombucha, é algo que vocês visualizam como algo eterno? Porque sempre a gente encontra alguém doente, gente. Por onde passa, né? Como é que fica essa questão do propósito, de abraçar essa causa, né? Como o Carlos falou, que eu fiquei até emocionado, você está aqui em função de um propósito no festival. Sim. Não é meramente ligado à mercadologia, como você também no Festival de Atlanta, É. e a Mariana, por onde ela passa, ela permeia levando a saúde. Sim. Como é que fica essa questão, né? Se sente bem quando alguém fala, olha, eu tava com o intestino preso, eu tava assim, tal, e agora, olha, aquela bebida, que bebida, realmente é a bebida dos imperadores. E aí? Vamos lá, Enia. Vão chegar a cabecinha branca trabalhando com a kombucha? Olha, eu fico tão feliz. Eu, assim, sabe quando você tem a sensação de o dever cumprido? Sim. Porque eu ganho o meu dinheiro, eu consigo, né? É pouco, mas sim, vem e é bem-vindo. E ao mesmo tempo, eu tô proporcionando algo que eu sei que é bom Sim. para as pessoas. Eu sei que elas não sabem, mas elas vão saber, tomando a Depois da bebida, experiência. o que elas vão melhorar em vários aspectos da vida. Então, eu fico completamente feliz. Então, se eu puder, até os últimos tempos, estar servindo, aperfeiçoando, aprimorando, conhecendo cada vez mais essa bebida, eu estarei muito E feliz. tem aquela questão, só pegando o gancho, assim, quando chegar a idade avançada, depois dos 80, 90, 100 anos, as complicações que acontecem com o idoso, Com certeza. né? E a kombucha vem como um paliativo para que a pessoa possa viver até o último momento, respirar pela última vez, fechar os olhos pela última vez, mas no estado de bem-aventurança, estado de saúde, estado de Saúde. graça. E a kombucha é o alimento, Está né? aí, está Camila, Mariana,
Então, eu me sinto muito feliz quando alguém fala, nossa, experimentei kombucha e assim, amei. Por exemplo, quando o meu pai fala assim, Mariana, separa 12 unidades de kombucha para entregar por um assinante mensal. Eu falo assim, ótimo, porque assim, pede todo mês, então a gente sabe que tá consumindo Tá ali todo consumindo. mês. Uhum. Entendeu? A gente sabe que tá sendo saudável, né? Tendo um hábito Sim, saudável. sim, sim. E com certeza, por onde eu passo, eu falo sobre a kombucha e falo sobre o quanto a kombucha é maravilhosa na minha vida. Imagina o noivo sendo cambucheiro. Vixe, Maria, Enfim, que é é o ótimo, neto aqui né? da Enya, né? Ei, Marcos. Viu, Mariana? É Ô, ótimo. Marcos, é interessante isso que a Mariana colocou, porque eu, Carlos, eu bato muito nessa tecla do uso diário da kombucha. Então, para baratear o custo da kombucha, eu tenho planos de assinatura. Então, por exemplo, as pessoas podem tomar kombucha de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo. Então, quando eu tenho um feedback dessas pessoas que tomam kombucha diariamente, isso me faz realmente perceber que o meu propósito está sendo bem executado e eu vou continuar trabalhando por muito tempo promovendo a saúde e bem-estar das Sim, pessoas. sim. Isso é o objetivo. É Isso o é um objetivo. propósito, Esse é o né? propósito. Esse é o Gente, nós propósito. vamos fechar agora. Ah, sim, tava lembrando, Dona Coruja me lembrou. Dona Coruja, de vez em quando eu tô sofrendo mal do alemão, né? Mas é muito cansaço mental. Tem que tomar Bom, bastante kombucha para evitar esse problema pois lá. é, eu vou assinar, eu vou fazer essa assinatura. Exatamente. A Enya tá indo para Portugal, vai levar a cultura da kombucha lá, né? Os Sim. portugueses começaram agora, ou já tem um bom tempo que a kombucha chegou em Não, Portugal. na Europa a kombucha A kombucha é bem forte, antiga. perfeito, é perfeito. Olha, aqui é um pequenos mimos do programa. Enya, receba o Oh, nosso mimo do nosso gratidão. programa. Carlos, Muito do obrigado. Prosendo com Marcos Terra. Mariana, que eu chamei de Camila. Precisa tomar kombucha com urgência, né? Receba um carinho, um afeto, né? Que do linda. programa, que vocês possam adoçar É a uma vida mais que canequinha. já é doce Olha, e que coisa exportando mais linda. kombucha. Obrigada. Olha, a canequinha para tomar kombucha, né? Gratidão, vou tomar muitas kombuchas. Muito lindo. Então, pessoal, time dos kombucheiros, podemos degustar a kombucha? Alguém pode falar como é que foi o processo? Aqui foi a Enya que trouxe? É de que essa Sim. kombucha? A minha kombucha é a Sinergia Tropical Kombucha, Uhum, que é a minha marca, certo. né? E a sinergia por quê? Porque é uma mistura Sim, sim. de tudo, né? Então, eu E o me Carlos? simpatizei muito com esse Tem nome. negócio dos Então vamos lá. A minha kombucha, quintessência. O que vem a ser quintessência? É o quinto elemento da natureza. Nós conhecemos sabidamente os 4 elementos que é água, terra, fogo e ar. O quinto elemento é o que se origina do equilíbrio dos 4 elementos em prol desse quinto elemento. Nossa. É o elixir, é o éter. Então, Que é o vril também que a Atlântida fala. Exatamente. Vril, E aí, Nossa. como que funciona? Da terra eu tiro as frutas e as especiarias para fazer minha kombucha. A água é o meio que eu utilizo para fazer o meu chá. O fogo é o que eu uso para aquecer. E o ar é o que as bactérias e leveduras utilizam para fazer o processo fermentativo. Disso tudo originou a quintessência kombucha. Olha, parabéns! Parabéns por dois, pela sinergia tropical, né? Pela a sua explanação muito rica. Vamos degustar? Vamos sim. Bora. Não vai explodir, não? Vai explodir não. Ó, Se o tiver barulho fez. equilibrada, não vai explodir não. Olha aqui, ó, interessante, olha como é que ela fica. Tem Opa! gás natural, viu, Marcos? É? E é interessante, isso aqui é natural, né? Isso aqui é o grande. Isso. Daqui a pouco eu vou degustar do seu, viu, Enya? É. Da sinergia tropical. Sim, eu vou experimentar Isso. também. É a quintessência, esse aqui, qual que você... Esse é o de maçã, pitaia e gostoso. canela. Muito gostoso. Abacaxi e hortelã. Dona Cruz já vai gostar, viu? A equipe da produção, daqui a pouco, todo mundo vai tomar kombucha, viu? Nossa, Vamos lá. e sem aditivo, né? As cores. E viva a kombucha! E vamos que vamos! E vamos que vamos!